Muito bem, vamos iniciar a sessão com 5 minutos de atraso. Eu peço desculpa por este ligeiro atraso, mas temos uma participação superior à habitual, o que é um belíssimo sinal, e ainda temos muita gente na sala de espera que eu ainda vou ter de ir gerindo ao mesmo tempo que vou fazendo esta moderação. Eu procurarei fazer um início da sessão muito rápido, porque todos estamos essencialmente interessados em ouvir os nossos oradores. O tema não podia ser mais pertinente. Está neste momento em curso um debate público sobre o plano de recuperação e resiliência. Está em discussão também no contexto europeu as questões associadas à taxonomia do financiamento sustentável. São vários os anúncios de convergência ao nível de financiamento das empresas com os objetivos do Acordo de Paris, e sabemos, obviamente, a importância que a recuperação económica no contexto pós-Covid assume tanto para as empresas como para as pessoas. E nesse sentido a plataforma tem vindo a organizar uma série de sessões sobre o lema reconstruir, reinventar, reformar. Esta é a quarta sessão. Temos 5 oradores externos da plataforma: a Clara Raposo, a Conceição Lucas, o Firmino Morgado, Marco Fernandes e o Pedro Reis. 5 oradores da plataforma que também têm muita experiência nesta área: a Filipa Franco, a Inês Domingos, o João Moreira Rato, o Pedro Ortigão Correia e o Miguel Golão. E no encerramento teremos o presidente do nosso Conselho Consultivo, Francisco Pinto Balsemão, que tem a vantagem não só ser o presidente do Conselho Consultivo da plataforma, mas também ter, obviamente, as funções de liderança no setor privado, que é tão relevante na discussão que hoje fazemos. Nós não queremos fazer uma discussão hoje sobre o plano de recuperação e resiliência. Não porque não seja essencial, há muitos debates que estão em curso sobre esse plano, e não vale a pena estar a centrar a discussão hoje nisso, na medida em que, sendo esse plano muito relevante e muito importante, sendo o financiamento público uma condição necessária para a recuperação económica, para o combate às desigualdades, para o alinhamento da recuperação desta crise, também com o combate às alterações climáticas e com o combate às desigualdades, não é ao mesmo tempo uma condição suficiente. Nós sabemos que temos vários problemas estruturais que estão connosco há décadas, sabemos que muitas das alavancas do crescimento estão avariadas, sabemos que o papel do investimento privado é decisivo, e por uma economia tão endividada não podemos fazer do investimento público o único elemento. É preciso cada vez mais atrair investimento privado, externo e produtivo, e apostar nas exportações. E nesse sentido, a discussão que hoje queremos fazer é, portanto, sobre o papel do financiamento privado no crescimento empresarial sustentável. Temos um leque de oradores que nos dá uma garantia de que esta discussão será abrangente e que, no fundo, tal como fizemos com uma visão pós-troika, queremos ver além do curto prazo, queremos ver além da urgência, queremos, no fundo, criar condições para libertar todo o potencial de crescimento de Portugal. Eu vou dar a palavra de imediato aos vários oradores, e à medida que os vou introduzindo, vou fazendo uma breve apresentação. Eles são todos subejamente conhecidos, não vale a pena amassar com uma longa apresentação, mas eu começaria por dar a palavra à Clara Raposo. A Clara Raposo, como todos sabem, é professora catedrática de Finanças no ISEG e é, ao mesmo tempo, Dean do ISEG, portanto é o presidente do ISEG, uma escola de referência em Portugal e a nível internacional. Clara, 5 minutos para a sua apresentação inicial. Parece um pitch. Então, em primeiro lugar, agradecer ao Jorge Moreira da Silva o convite e à plataforma e também a iniciativa, e pedir desculpa a todos os participantes, oradores e quem está mais a assistir, pelo facto de ter de sair mais cedo, não poder ficar até ao final. E o Jorge, na introdução, já teve a oportunidade de contextualizar um bocadinho as dificuldades especiais que nós vamos ter no relançamento das economias e na forma de pensar sobre crescimento económico sustentável e sobre desenvolvimento sustentável, porque para além da pandemia temos mais um conjunto de circunstâncias que são
diferentes do que eram há uns anos atrás, quando falávamos de grandes reformas estruturais e de crescimento e sustentabilidade deste crescimento, e que têm a ver com, de facto, a crise climática e com o reconhecimento que hoje nós, economistas e gestores, vamos fazendo acerca da necessidade de alterarmos, de facto, a estrutura da economia, não só nas infraestruturas e nas organizações e na sua governance, mas também no tipo de atividades económicas e nos processos de produção e no tipo de consumo que devemos fazer. E, portanto, há alguns aspectos que são de facto diferentes na análise de crescimento económico hoje, comparativamente àquilo que tínhamos há uns anos atrás. E só para dar aqui uma ideia, tenho aqui um númerozinho que a União Europeia produziu, que nos fala, que nos diz que se quisermos atingir a tal economia neutra em carbono até 2050, vai ser necessário um investimento europeu na ordem de 290 mil milhões de euros ano nessa transformação. E no caso de Portugal, qualquer coisa acima dos 2 mil milhões de euros de investimento anual para se conseguir, de facto, atingir a tal neutralidade carbónica, assim, em estudos de acordo com o Roteiro Nacional para a Neutralidade de Carbono. Isto significa que, de facto, não é investimento público exclusivamente de todo que vai poder fazer esta transformação, não vai poder fazê-lo, nem deve, nem se calhar quer. E, de facto, tudo o que é privado vai ter, de facto, o investimento privado vai ser, de facto, a grande alavanca e o grande motor desta transformação e do crescimento económico futuro que nós vamos ter de considerar. Há um aspecto que me parece que é importante, que é, de facto, o reconhecimento de que as grandes decisões de investimento que nós vamos passar a fazer nas empresas, no setor financeiro, nas próprias famílias, o tipo de investimento que nós fazemos, tem aqui um enquadramento diferente pelo facto de haver o tal reconhecimento de que há outro tipo de ciências, outro tipo de conhecimento que implica que temos de ter uma alteração nos critérios que utilizamos para tomar decisões. Ou seja, as ciências que têm a ver com os tais temas do ambiente são hoje em dia, estamos assim quase entre a espada e a parede e percebemos que ou alteramos aquilo que fazemos, aquilo que consumimos e aquilo que produzimos, ou podemos estar a, de facto, limitar a possibilidade da vida humana na Terra com qualquer qualidade no futuro. Isso faz com que os economistas e os gestores hoje em dia tenham de analisar os seus negócios de uma forma diferente, obviamente com as habituais e tradicionais preocupações da sustentabilidade do negócio enquanto business, não é? Estarem na liderança, conseguirem competir e serem competitivos e exportarem e tudo isso, mas ao mesmo tempo garantindo que são cumpridas um conjunto de condições de forma a que as suas atividades sejam consentâneas com esses objetivos ambientais. Portanto, o tema ambiental não sei se é exatamente a função objetivo das empresas daqui para a frente, talvez não seja, não é? Mas é uma restrição que tem de passar a ser considerada de forma muito séria. É desse ponto de vista que, de facto, não podemos falar apenas nas decisões dos privados, digamos assim, sem olharmos também um bocadinho para aquele enquadramento inicial que nós temos, seja ele a nível público também, a nível nacional, ou no nosso caso a nível europeu, ou até no que diz respeito à ordem mundial, aos consensos que vão sendo gerados quanto a estas matérias. E, de facto, no nosso caso, o que nós temos é um enquadramento da União Europeia que tem comunicado muito a importância do Acordo de Paris, todo o espírito do tal Green Deal, tudo dentro nessa ordem de ideias. Temos uma estratégia de longo prazo da União Europeia que fala em sustainable finance e na necessidade de negócios mais limpos, de uma economia mais limpa. Temos um plano de ação para financiar o crescimento sustentável e espera-se agora, em 2021, que venha uma renovada estratégia europeia para o financiamento sustentável e vamos ver o que para aí vem, que há de ter tantas páginas que nos vai levar provavelmente o ano inteiro para o interpretarmos antes de conseguirmos passar à ação. Mas depois, de facto, são os privados que vão conduzir este crescimento e este investimento. E Clara, teste interrompê-la, mas para concluir, se não se importar. Sim, um minuto, vou só dizer quais são os 5 aspectos, os privados que eu considero importantes. O setor financeiro é o primeiro setor muito importante que temos de olhar e distinguir aquilo que terá de fazer a banca versus outro tipo de intervenientes nos mercados financeiros, as empresas, e dentro destas distinguir muito bem o papel das grandes e das PMEs, as famílias e as pessoas no que diz respeito às suas escolhas de consumo e de investimento enquanto investidores nos mercados financeiros. Todas estas entidades, de formas diferentes, irão ou não ajustar o seu investimento nestas várias vertentes para mais verde, menos verde, mais ESG, menos ESG, e agora passo ao próximo.
Muito bem, Clara. Estamos mesmo numa lógica de elevator pitch por Portugal, e isso é uma boa atitude. O próximo convidado é Conceição Lucas, que além da carreira que tem feito na direção do setor financeiro, no Millennium BCP e mais recente no Atlântico, é agora professora de finanças sustentáveis na Universidade Católica Portuguesa, e portanto é o alinhamento perfeito com a Clara. Conceição, muito obrigado. Muito obrigada. Eu vou falar aqui não só como, enfim, professora da Universidade Católica, mas fundamentalmente sobre toda a minha experiência, que também me permitiu agora voltar ao ensino, e portanto tudo isto, enfim, é holístico, não há aqui uma prioridade. Eu gostava de pegar exatamente também nas palavras que o Jorge, primeiro agradecer à Plataforma de Crescimento Sustentável, na pessoa do Jorge da Silva e toda a equipa por este convite, e gostava também de pegar nas suas palavras iniciais e dizer que esta bazuca europeia parece fortíssima, parece um instrumento muito forte, mas realmente nós estamos dependentes de uma série de condições para ver a sua eficiência e eficácia. Para já, o timing, para quando é que vamos ter estes fundos todos? Parece que se fala em verão de 2021, mas obviamente isto terá que ser em sintonia com todo o processo de vacinação, que vai permitir que a economia, no fundo, recomece a trabalhar, pelo menos com condições básicas fortes, no fundo, que lhe permitam as pessoas irem às empresas, as pessoas falarem dentro dos seus ecossistemas, as pessoas comunicarem, as mercadorias mudarem de fronteira, enfim, tudo isto vai ter que ser normalizado, embora um novo normal. Depois, como é que isto vai ser financiado? Portanto, não é nada ainda certo. Nós sabemos que o Fundo de Recuperação dos 750 mil milhões de euros vai ser fundeado, digamos assim, por emissão de dívida há mais de 30 anos. Tudo isto levanta uma série de questões, porque esta dívida é óbvio que depois se vai refletir nos Estados-membros e vai contribuir também, mais uma vez, para o sobreendividamento destes Estados-membros. Isto é um problema para o qual ainda não vemos fim, enfim, que tem sido realmente largamente debatido. Ainda hoje a comunicação social volta a falar no tema. Depois, quantos decisores é que temos para este Next Generation EU, estes 750 mil milhões de euros? Temos os 27 Estados-membros, mas o número que está em cima da mesa de decisores individuais é de 1 milhão de decisores. Portanto, primeiro que se consiga distribuir todo este financiamento e todas estas subvenções, temos 1 milhão de decisores que vão ter que interagir entre eles, conversar e chegar a acordos. Depois temos as condições, portanto todos sabemos também que isto vai depender do aumento do teto de fundos próprios dos Estados-membros, alterações de regras, novos impostos, novos reforços dos mecanismos de ETS, portanto Emission Trading Schemes e Systems, e portanto tudo isto não está nada estabilizado. Portanto, esta é a primeira mensagem que eu queria deixar, é que não há uma estabilização ainda, não há, digamos, aqui um cenário de dizer, pronto, está fixado, temos o Next Generation EU, temos um mecanismo, temos o PRR e tudo isto vai ser fácil e vamos agora aplicar os fundos públicos e vamos ver o que é que o setor privado pode fazer em complemento. Eu diria que o setor privado tem 4 pilares fundamentais para atuar, e os primeiros ligados à oferta, portanto, o dever fiduciário, o conceito de dever fiduciário das instituições financeiras mudou radicalmente. Nós hoje em dia, em termos de dever fiduciário, temos que integrar todas as fontes de criação de valor, incluindo as ambientais, sociais e de governança, os tais fatores ESG, na decisão de investimento. E temos entidades, grupos de pressão como o Make My Money Matter, que está a fazer, enfim, que já lançou toda esta temática de uma forma muito apelativa, principalmente ligada aos fundos de pensões. Depois temos o efeito multiplicador de toda esta bazuca europeia. A bazuca europeia não funciona só por si, ela tem um efeito de alavancagem no setor privado, e se esse setor privado não corresponder a este efeito de alavancagem, ela não vai funcionar. E, portanto, todas estas entidades financeiras, eu não sei se o fator é 2, é muito difícil porque os mecanismos são imensos e variadíssimos. Eu, por exemplo, tentei fazer aqui uma regra simples relativamente ao segundo pilar do Next Generation EU, que compreende uma afetação deste fundo de 61 mil milhões de euros para as empresas em 3 mecanismos fundamentais.
o apoio, um mecanismo de apoio de solvência para as empresas mais carenciadas e as regiões mais carenciadas, o InvestEU, portanto um reforço deste mecanismo do InvestEU e uma nova facilidade de investimento estratégico. Estas facilidades vão ter que ser multiplicadas por 10 em termos do investimento privado, ou seja, 61 mil milhões de euros de Next Generation EU só nestes 3 mecanismos vão ter que alavancar para 690 mil milhões de euros. Portanto, só aqui temos um fator... Pedindo mais uma vez desculpa para concluir. O terceiro fator são, no fundo, os efeitos regulatórios de todas as entidades ligadas à EVA, à ESMA e à IOPA, e, portanto, todo o seu universo de regulação, que cada vez mais obrigam ao reporte e, no fundo, a planos de ação de finanças sustentáveis, e, por fim, aquilo que falou da taxonomia europeia. Portanto, já temos aqui um quadro de coerência, de classificação e que nos vai permitir atuar. Pronto, e seria esta a minha primeira mensagem. Muito bem, os nossos convidados vão ter na segunda ronda, obviamente, a oportunidade de desenvolver e ir respondendo a algumas questões que possam surgir. Eu sugeri aos participantes nesta sessão que, querendo, possam usar a função chat para inserir alguma questão que possam querer ver respondida na segunda ronda. Passando ao nosso terceiro orador, o Firmino Morgado. Firmino Morgado tem uma longuíssima experiência também na área financeira, na gestão de vários fundos. Neste momento é gestor de fundos no Man Group e, portanto, vai-nos trazer aqui uma perspectiva que vai complementar as intervenções anteriores da Clara e da Conceição. Firmino, muito obrigado. Jorge, primeiro queria agradecer, portanto, o convite e, indo direto ao assunto, um dos meus autores preferidos é o G.K. Chesterton. Eu já não vivo há 30 anos em Portugal, e ele tem um livro que se chama Orthodoxy, e ele diz mais ou menos isto, que quando vais falar num tema que não sabes o suficiente, fala pelos outros. Portanto, é o que eu vou fazer. Portanto, vou dar aqui para 5 ideias, 5 livros que me inspiraram e que eu penso que pode ser muito mais interessante daquilo que eu vou dizer. O primeiro livro, que é este aqui, Why Nations Fail, e começa logo pelo primeiro tema, que eu não concordo com esta bazuca financeira da forma como está implantada a Portugal, e que neste livro, portanto, fala-se muito, o livro já foi escrito há muitos anos, que é porque é que os Estados falham. E os Estados falham, e eu acho que Portugal, portanto, é um Estado, não é falhado, mas, portanto, é o Estado mais pobre da União Europeia, e muitas vezes temos que perguntar porquê é que as instituições não funcionam. E o que se vai fazer, portanto, com este plano, mais uma vez, é dar dinheiro a um setor público que não funciona. Portanto, em que não há KPIs, eu não sei como é que se traduz KPIs em português, desculpem os anglicismos, mas que não há, portanto, indicadores de performance que possam ser avaliados. E se não há indicadores de performance, todo o dinheiro que se meta, e aqueles que estão em empresas sabem, todo o dinheiro que se meta, portanto, quando não há indicadores para se medir essa performance, portanto, é o dinheiro que não se sabe medir. Portanto, que eu saiba, nunca vi, portanto, indicadores da performance do setor público português, e mais uma vez todo o dinheiro que vai ser posto, portanto, vai ser posto em causa. Portanto, esta era a primeira ideia, portanto, é uma, enfim, eu estou em desacordo que se dê, portanto, que esta bazuca financeira tanto dinheiro vai ser metido no setor público quando não se sabe medir a performance desse setor público. O segundo livro que é este, Reimagining Capitalism. E quando se fala aqui, portanto, então como é que os privados participam nisto? Portugal tem um problema muito grande, enfim, é o que eu faço na vida, não há equity em Portugal. Portanto, pode-se dizer assim, então também, mas os privados vão fazer, está bem, mas onde é que está o dinheiro para os privados, não é? E quando eu olho para Portugal, eu digo assim, mas onde é que se pode ir buscar a equity, portanto, em Portugal, para subscrever? E há um tema que é a segurança social em Portugal. 34%, quando se emprega uma pessoa tem que se pagar 34%, portanto o trabalhador paga 11 ou 11,5, o que é, e a empresa, portanto 23,75, portanto é uma das taxas mais elevadas, portanto da Europa, comparo, por exemplo, com o que se paga em Inglaterra, portanto é um terço disso. E a minha pergunta é assim, onde é que é aplicado este dinheiro? Bem, todos nós sabemos, é para pagar as reformas, portanto, que estão, das pessoas que estão reformadas. E eu pergunto, mas isso não é multiplicação de riqueza? Portanto, eu começaria por aí, portanto, é reimaginar, portanto, este capitalismo e talvez atacar por aí, portanto, que é
não podemos ter um sistema, portanto, de pay as you go, temos que ter um sistema de pay, investe e depois recebe, portanto, aquilo que poupaste. Um terceiro ponto, que enfim, que alguns dos oradores já focaram, que é todo, portanto, o sistema da sustentabilidade. Eu aqui vou ser muito hipócrita e dizer, o ESG é um negócio, portanto, é um negócio, com todas as empresas agora, é um box, é aquilo que a gente chama box ticking exercise. Portanto, em que todas elas têm que ter, enfim, os diferentes providers, o Sustainalytics, o MCI, portanto, todas elas querem, portanto, maximizar aquilo. Mas isso tem pouca relevância, portanto, se não transforma realmente numa mudança de atitude, portanto, em relação à empresa. E essa mudança de atitude não é com um rating, portanto, de qualquer que seja a agência. E eu, para isso, sugiro um livro que chama-se Impact Investment, foi escrito por uma pessoa, por um amigo meu, que é o Ronald Cohen, que é um grande fundador de Capital Risk, portanto, na Europa, um homem formado em Harvard, e ele diz uma coisa muito simples, que é, os accounting systems que a gente tem hoje não nos servem. Por exemplo, eu estou aqui na Rábida, estou aqui a ver o Carlos Pimenta, eu tenho aqui ao meu lado a Cécil. A Cécil, se eu for ver, portanto, ao P&L da Cécil, desculpa alguém, se tiver aqui alguém ligado, portanto, à Cécil, não está lá nada que me diga, portanto, no P&L, quanto é que é o custo do carbono, portanto, que a Cécil emite, ou quanto é que custa a distribuição, portanto, da montanha que está aqui à minha frente, portanto, e se isso não é trazido, claro que a Cécil pode depois, portanto, ter um grande rating, portanto, em ESG, mas se esse preço não está traduzido nas suas contas, portanto, nada vale. E, portanto, o Ronald Cohen, o que vem propor é uma mudança deste sistema, como é que se faz, portanto, esse Firmino, vai ter que deixar os dois outros livros para a segunda intervenção. Mas sim, senhor. Se ainda quiser mais um minuto, tal como fizemos com todos os oradores, talvez ainda dê para o livro. Eu gosto de cumprir regras. Depois eu, 5 minutos, fico por aqui. Muito bem. E gostei muito da referência ao Ronald Cohen. Eu apresentei este livro na OCDE. Ele é, de facto, a grande referência do Impact Investment e está a revolucionar este setor. Muito obrigado, Marco Fernandes, também por se juntar a nós. O Marco Fernandes tem, tal como todos os oradores, longa experiência nesta área. Ele liderou até há muito pouco tempo a PME Investimentos, esteve associado à liderança do Fundo de Inovação Social e ao Portugal Venture, agora é do Conselho de Supervisão da Portugal Ventures e, portanto, temos o maior gosto em recebê-lo. Marco, faz favor. Muito boa tarde, Jorge. Muito obrigado pelo convite. Enfim, muito do que já foi dito, obviamente, também concordo. Eu penso que, acima de tudo, temos que pensar na lógica de atrair, dinamizar melhor investimento privado para que, de facto, ter a ambição nos próximos 10 anos de conseguir, de facto, taxas de crescimento e desenvolvimento maiores que aquelas que temos tido nos últimos 20, 25 anos. Eu pensei falar aqui um pouco numa lógica, no fundo, o que é preciso para atrair investimento privado, ou seja, ele nacional, que seja investido cá, ou seja, obviamente, um investimento estrangeiro, seja o IDE, ou seja, aquele que podemos pensar para empresas mais tecnológicas, startups, ou mesmo PMEs inovadoras e exportadoras. E se calhar, se considerarmos que o binómio, enfim, retorno-risco, podemos pensar um bocadinho, ou seja, os investidores privados, quando fazem um investimento, obviamente é na expectativa de um retorno e com o objetivo, o retorno ponderado pelo risco e, portanto, procurando, de certa maneira, ou quase sempre, mitigar também esse risco. Em termos do retorno, como é óbvio, até para ser sustentável, para isto tudo fazer sentido, obviamente que o retorno tem que começar por ser um retorno económico ou financeiro, como é óbvio, para a empresa ser competitiva nos mercados, mas também já foi dito aqui por vários dos meus colegas aqui do painel, e a Clara falou bastante disso, obviamente que os aspectos da sustentabilidade, os aspectos do impacto, que também foram agora falados pelo Firmino, são cada vez mais, e ainda bem, vetores que todas as empresas, e eu vejo isso, enfim, nas várias atividades que tive nos últimos anos, eu vejo isso cada vez uma maior preocupação, até em algumas PMEs, além das startups, a incorporarem, não são só as grandes empresas, a incorporarem toda esta lógica de considerar a sustentabilidade e o impacto como variáveis também, não só as de retorno financeiro, mas também como variáveis de desempenho. Portanto, em termos de retorno, dizia eu, portanto, para atrairmos capital privado, o que é que pode ser feito para, no fundo, propiciar uma maior capacidade de gerar retorno?
Eu pensei um bocadinho nisto e lembrei-me de um paradigma que existe, enfim, um paradigma que existe já há muitos anos, que é um paradigma que, no fundo, desenvolve quais as motivações para haver investimento num determinado território, enfim, seja ele nacional ou municipal. E o paradigma identifica 4 grandes motivações: é a procura de ativos estratégicos, como por exemplo, obviamente, acesso a mão de obra muito qualificada, acesso a centros de desenvolvimento, acesso a clusters tecnológicos. Por outro lado, é também a procura de investimento por eficiência, e aqui, enfim, estamos a falar de grandes investimentos industriais que obviamente se preocupam com a relação entre os custos do trabalho e a produtividade, os chamados custos unitários do trabalho. E por outro lado, também há outros 2 fatores, enfim, que os investidores privados procuram, que é a procura para investir num determinado território para procurar o acesso a recursos naturais, enfim, aqui são situações geralmente muito específicas que não se aplicam em Portugal, e um outro motivo, que também é um motivo muito importante, mas que Portugal só por si, por sermos 10 milhões, também geralmente não justifica, é a procura de acesso, os investidores privados procuram o acesso a determinado mercado. Portanto, eu penso que, enfim, querendo resumir um bocadinho aqui isto que acabei de dizer, uma das questões, e antes de entrar, depois se calhar até na segunda parte deste painel, antes de entrar na parte do que é que se pode fazer em termos de incentivos financeiros, uma das questões que é muito importante de facto é criar as condições para que os investidores privados queiram vir investir em Portugal, ou que os nacionais queiram cá investir. E cada vez mais aquilo que diferencia todos os territórios é de facto estas capacidades de qualificações, de capacidade de investigação, o talento. O talento, enfim, acaba por ser um chavão, mas é um chavão que se calhar sintetiza muita coisa, não é? E portanto o talento é uma palavra que eu acho bastante interessante, e termos talento distintivo é aquilo que nos vai fazer no futuro poder atrair mais investimento privado para Portugal. Todos nós gostamos, obviamente, do nosso país, do sol, do mar, da segurança, da paisagem, de tudo, mas obviamente os investidores estrangeiros, para terem isso, não precisam de cá investir, basta cá virem de férias. Portanto, eles para cá investirem, obviamente, têm que ver aqui fatores distintivos. E eu vi isso ao longo dos anos, quer em investimentos maiores, quer em investimentos em startups. Os investidores estrangeiros, de facto, vêm investir em Portugal, é porque, de facto, temos capacidades, já temos essas capacidades distintivas de qualificação de mão de obra, e há exemplos que todos vocês conhecem, desde os exemplos de algumas empresas maiores que investiram em Portugal na área digital, como a Mercedes, a BMW, a Critical, a Bosch, a Natixis, a Revolut. Temos startups com muita mão de obra ultra qualificada em Portugal, como a OutSystems, a Farfetch, a Talkdesk, a Fidzai, e portanto, como eu dizia, e se calhar guardo depois para a segunda parte, concluir, a parte mais financeira do que é que eu acho que pode ser feito para dinamizar o investimento em termos de apoios financeiros, como eu dizia, são todos estes fatores relacionados, que eu acho que o talento resume bem todos estes fatores, de qualificação da mão de obra, do espaço, do território, que temos que ter, e que já temos bastante, eu penso que já temos bastante, e por isso é que já temos os exemplos que eu falei, e outros, como é óbvio, mas temos que ter cada vez mais, e isto é que vai trazer mais investimento privado também, porque o investimento vai atrás destes fatores. Muito bem, Marco, muito obrigado. Capital, talento, tecnologia, vamos continuar a nossa conversa. O próximo orador também é conhecido de todos, é o Pedro Reis. Ele esteve, como todos sabemos, recentemente na liderança da AICEP, antes disso na liderança de empresas do setor industrial, e nos últimos anos tem tido funções de direção no Millennium BCP. Portanto, é um gosto dar a palavra ao Pedro também por 5 minutos. Jorge, obrigado pelo convite como anfitrião, e cumprimento a sala toda, não podendo perder mais tempo, cumprimento na pessoa do Dr. Balsemão, naturalmente, que estenda a todas as pessoas. O Jorge lançou aqui o desafio, e que eu acho muito interessante, que é tentar como é que se integra o tema da pandemia nas reformas estruturais. Eu acho que essa é a equação, o santo graal que estamos todos à procura. Ou seja, a pandemia é um acelerador da urgência e é um desafiador do modelo atual. E é esse exercício que nos compete fazer. E até porque eu sou cauteloso nas projeções, ou seja, basta haver um prolongamento da pandemia ou uma má calibração das políticas de reanimação económica
para a situação se tornar mais complexa, ou seja, o abrandamento prolongar-se, vamos ter temas de dívida pública, de déficits, inflacionistas, desempregos, estabilidades políticas, populismos, rupturas de cadeias de valor, atrasos na implementação dos programas estruturais e a grande agenda de o decoupling que se sente entre os Estados Unidos e a China extravasar com base num proteccionismo e deixar de ser bilateral para se tornar multilateral. O que quer dizer, na prática, que há 4 eixos que eu acho que considero absolutamente fundamentais fazer uma abordagem integrada dada a complexidade do desafio. E sabendo que Portugal, o grande desafio em Portugal nunca foi um desafio de diagnóstico, somos todos peritos dessa matéria, andamos todos nisto há muito tempo, mas é um desafio de implementação e de execução. Ponto, final parágrafo. Bom, os 4 eixos que eu acho que estão aqui em jogo, o primeiro é a tesouraria, e fazendo aqui a parelha entre programas estruturais, desafio da capitalização e da competitividade e financiamento, que foi um bocado a agenda que o Jorge deu. O primeiro é a tesouraria, e aí o tema é calibração, ou seja, é ter muita atenção ao phase-out. Retirar demasiado cedo os estímulos pode levar à ruptura de empresas, o que a comunidade não paga em ajudas, pagará em subsídios, vamos chamar assim para simplificar o raciocínio, e em perca de receita. Retirar demasiado tarde é o risco da zombização japonesa do nosso tecido empresarial e chamar à mesa da crise algo que queremos evitar e que foi crucial pela negativa na última crise de 2008, que foi o setor financeiro. O segundo eixo é um eixo de competitividade. Quer dizer, as reformas estruturais não estão gastas. A discussão está, mas a implementação não está. E a fiscalidade, nas suas várias vertentes da competitividade, da estabilidade, da simplicidade, nunca é demasiado reforçar que é determinante para recuperar o crescimento económico. O terceiro e último, o penúltimo eixo é o da escala, o da capitalização. Eu não vi nas minhas funções da AECEP correlação tão estreita entre sucesso e internacionalização como o da escala. Portanto, o país a nossa economia tem que ganhar escala. E aí entra toda esta agenda que eu acho muito importante, dos fundos, do capital de risco, dos mercados de capitais das PMEs e o papel crucial que o Banco de Fomento pode vir a desempenhar. Quarto e último aspecto é toda a temática da sustentabilidade do investimento. E aí há 3 eixos também, 3 ordens de grandeza. Há a ordem de grandeza da oferta. Eu não entro nesta, e como ao Jorge também aqui estamos alinhados, não gasto tempo na discussão do que é que está, dos splits entre Estado e setor privado, até porque é mais complexo o tema do que isso. Há segundas derivadas que acabarão por chegar ao setor privado, mesmo que numa primeira frente as verbas aparentemente fiquem no Estado. Portanto, e estou à vontade para dizê-lo, em particular, pelo o pensamento que tenho desenvolvido. Portanto, agora, na oferta, temos que atuar sobre a competitividade, sobre a produtividade, sobre a inovação e a internacionalização. Isto não tem novidade nenhuma, mas é crucial. Este é o momento, é o desafio de uma geração. Temos um segundo pilar, que é o dos custos de contexto, o de enquadramento. Temos que atuar, e esta oportunidade histórica definitiva, sobre a burocracia, a justiça e a fiscalidade, como já disse, e o terceiro da procura do Estado em termos de falta de foco. Portanto, o desafio aqui, a meu ver, é de articulação, de velocidade e de ambição. As cartas estão todas em cima da mesa, é o momento de jogar. E estava-me aqui o alarme a avisar que era para terminar. Exatamente, impecável. Aliás, todos os oradores foram impecáveis no cumprimento dos 5 minutos. Eu quero, obviamente, agradecer. É impressionante como em 5 minutos, nesta sessão de 5 intervenções, se conseguiu cobrir tantos temas. Eu agora vou desafiar os meus colegas da Plataforma para o Crescimento Sustentável também para fazerem breves intervenções, também de 5 minutos, sobre o mesmo tema, começando pela Filipa Franco. A Filipa, que é membro da direção da plataforma, tem estado envolvida no setor privado, na banca, também no setor público e recentemente tem estado na direção, em funções de direção da Euronext, e seguramente vai querer falar sobre o mercado de capitais. Filipa, 5 minutos.
Muito bem, muito obrigada, Jorge, obrigada a todos por aceitarem, aos oradores, por aceitarem o nosso convite e a todos aqueles que nos ouvem por estarem a acompanhar-nos. Vou tentar e esforçar-me para cumprir os 5 minutos, porque este é um tema, efetivamente, que, sendo muito pouco falado em Portugal, tem aqui várias vertentes que eu acho que seria importante mencionar. Reconhecendo a necessidade do investimento privado e do investimento estrangeiro para a capitalização das empresas portuguesas, e para financiar aquilo que todos gostaríamos de ver em Portugal, crescimento, inovação, retenção e atração de talentos e resiliência. E, portanto, a questão é, nesse aspecto, que tipo de investimento privado queremos e que tipo de investimento estrangeiro queremos. E é nesse contexto que vou lançar este desafio de recorrer ao mercado de capitais. Eu bem sei que é uma ideia desafiante, dado o contexto específico português que todos conhecemos, pouco propenso a recorrer a esta fonte de financiamento, mas na verdade acredito que poderia e deveria assumir um papel mais relevante na recuperação e resiliência da economia portuguesa. Os benefícios de recorrer ao mercado são claros e inequívocos para as empresas, para a economia, para a sociedade e, portanto, para o Estado. Em particular porque é uma fonte privilegiada para o financiamento de capital. Já falámos, a economia portuguesa continua excessivamente endividada, mas também porque só o financiamento através de capital, na verdade, permite inovar, entrar em novos mercados e partilhar risco. E a partilha de risco é uma perspectiva particularmente importante no atual contexto económico. Basta pensar que, como a recente oferta de financiamento bancário ou moratórias promovidas pelo Estado, os empresários reagem com pedidos de financiamento a fundo perdido. Este é naturalmente um conceito muito apelativo, mas que, consoante a origem desse financiamento e desses fundos, nos leva a diferentes conclusões. Naturalmente que poderá e deverá haver espaço para um financiamento a fundo perdido público do Estado, enfim, teremos de debater qual a sua obrigação e em que circunstâncias isso deve acontecer. Mas o conceito do financiamento a fundo perdido do lado dos investidores privados, que o fazem com o seu capital e por vontade própria, aí sim é indiscutível a sua relevância. E na verdade é isso que é o financiamento e o investimento de capital. Porque efetivamente quando um investidor decide investir no capital de uma empresa, assume, como num casamento, o risco que isso significa, seja no benefício dos lucros, seja na partilha dos prejuízos. E por isso apenas o financiamento de capital permite às empresas investir em áreas de que dependerá com maior relevância a sua capacidade de crescimento, bem como depois em períodos de crise cobrir perdas e assegurar a sobrevivência das empresas cujo negócio em circunstâncias normais seria viável. Mas porquê então o mercado de capitais? Quais os seus benefícios e porquê que estes são, na minha perspectiva, tão importantes para a recuperação e resiliência económica? Pelo alargamento e diversificação de investidores, como é óbvio, porque significa que as empresas cotadas não ficam dependentes da capacidade financeira ou até da vontade de meia dúzia ou uma dezena de acionistas ou de bancos e, portanto, reforçam dessa forma a sua sustentabilidade financeira. Pelo próprio perfil destes investidores, porque ao contrário dos investidores privados naquela perspectiva dos private equities ou dos venture capital ou até mesmo dos investidores de indústria, os investidores de mercado adquirem posições minoritárias, não intervêm na gestão da empresa, não é esse o seu perfil, e isso significa que o controle da empresa cotada está inteiramente na sua equipa de gestão, independente, mas que é nomeada pelos acionistas de referência, tipicamente fundadores da empresa e, portanto, num contexto, pensando em empresas portuguesas, nos acionistas portugueses. Por fim, pelo reforço da visibilidade e reputação das empresas cotadas, fruto não só do simples facto de estarem cotadas, mas sobretudo do voto de confiança que lhes é conferido pelo investimento de investidores profissionais, e isso é muito importante para que, alavancando nessa reputação e nessa visibilidade, possam também acelerar o seu crescimento e entrar em novos mercados ou estabelecer novas parcerias e atrair novos clientes. Portanto, permite aceder a capital, permite financiar o plano de investimento em crescimento, permite reforçar a sustentabilidade financeira, mas preservando o controle da estratégia e do plano de desenvolvimento. Para concluir mesmo. Muito bem. Porquê é que isto é importante para a economia? Porque permite efetivamente esse investimento naquilo que é muitas vezes as nossas fragilidades de inovação, também de retenção de clientes,
E por outro lado, efetivamente, de facto, em Portugal temos um déficit de capital nacional e, portanto, temos efetivamente de recorrer ao investimento estrangeiro. A questão é que tipo de investimento estrangeiro é que queremos. Eu vou-vos só dar aqui, muito brevemente, alguns números, só para que percebam que não é algo tão difícil de alcançar por parte das empresas portuguesas. No contexto da Euronext, a Euronext gera 6 mercados na Europa e é hoje em dia a principal plataforma de mercado de bolsas europeia. 50% das 1.500 empresas cotadas têm uma capitalização bolsista inferior a 150 milhões de euros. Das 90 empresas que entraram em mercado ano passado, 60 têm também este tipo de dimensão e levantaram em média 17 milhões de euros, acedendo a investimento internacional. Portanto, as nossas empresas competem com estas empresas em termos do seu negócio e, portanto, da mesma forma que competem no seu negócio, também conseguiram certamente atrair os investidores privados em mercado. Muito bem. Ótimo, Filipa. Uma boa forma de terminar com um número desafiante para o setor empresarial em Portugal. Vou agora desafiar a Inês Domingos, também é membro da plataforma, é membro do Conselho para os Assuntos Europeus e Internacionais. A Inês, além das funções recentes que teve como deputada e agora como presidente de um think tank, o International Affairs Network, também tem uma vida ligada à banca de investimentos e à assessoria financeira, portanto, seguramente com uma perspectiva também muito interessante para partilhar connosco. Inês. Obrigada, já pus aqui estava em mute. Muito obrigada a todos, agradeço a todos, ao Jorge o convite, agradeço a todos os participantes a presença aqui nesta sessão, que tem sido até agora de facto muito interessante. Eu queria pôr aqui mais desafios, eu mais propriamente do que ter respostas, tenho perguntas, e perguntas que às vezes são um bocadinho, pelo menos até para mim, são desconfortáveis, porque acho que o tema da sustentabilidade é um tema muito vasto e é um tema que, com o enfoque, muitas vezes, até do ponto de vista do financiamento da sustentabilidade, tem sido em alguns temas, por exemplo, a sustentabilidade ambiental, o corporate governance e, em alguma medida, talvez menos do que noutras, em temas de sustentabilidade social, no sentido em que são chamados os investimentos ESG, Environment, Social and Governance. E muitas vezes o enfoque, por exemplo, no mercado de capitais é muito nesse tipo de empresas que entram em rankings de ESG e que depois acabam por beneficiar de ter mais, mais fundos dos mercados de capitais. E eu queria pôr aqui algumas questões, porque eu acho que isto nos vai remeter para outro tipo de sustentabilidade que às vezes não só acabam por ser ignorados nestas questões, mas acabam até por ser... cuja situação acaba por piorar por este enfoque que nós temos tido tão grande, por exemplo, na sustentabilidade ambiental. E começava por dizer que, pronto, apesar de obviamente ser muito positivo haver uma preocupação maior com a sustentabilidade ambiental, mas a primeira questão que eu me coloco é simplesmente a questão da sustentabilidade ambiental, e isto foi referido também um bocadinho pelo Pedro Reis, mas de uma forma diferente, mas isto não é quase um luxo para as empresas. As empresas que já são em si boas e que têm qualidade e que têm capacidade, podem também entrar ou investir e até fazer... e valorizar muito na sua atividade aquilo que é sustentável, ambientalmente, socialmente e do ponto de vista de governance. Mas a relação de causalidade entre uma empresa que seja sustentável e o seu return on capital não é totalmente clara, não é? Será que a empresa pode fazer isso porque tem rendimentos e, portanto, pode fazer isso, é um luxo, ou será que, de facto, investir em ativos sustentáveis e ter uma atividade sustentável, será que isso aumenta o seu retorno? Acho que é uma pergunta para a qual ainda não há exatamente resposta e era importante investigar. Depois, como é que nós fazemos com que as empresas se investam mais na sustentabilidade? E aqui remete-me para a questão de se nós devemos continuar a investir em empresas que talvez não tenham práticas tão sustentáveis e ao mesmo tempo tentar
através de incentivos na forma como participamos na atividade da empresa, tentar mudar para práticas sustentáveis, ou será que devemos desinvestir dessas empresas? E aqui eu remeto um bocadinho para aquilo que o Pedro Reis disse sobre a necessidade de eventualmente não retirar apoios muito rapidamente, porque pode criar problemas mais para a frente, não é? Se calhar a passagem para práticas mais sustentáveis faz-se através da intervenção pública e, enfim, de votação nas assembleias das empresas, etc. E depois há uma questão que me preocupa bastante, é que ao promover investimentos com preocupações ambientais, etc., estamos, em alguns casos, ativamente a incentivar outros problemas. Eu tenho pensado muito nisto por causa da questão das empresas tecnológicas. Tipicamente, as empresas tecnológicas são empresas que muitas vezes têm, e de facto os índices de ESG mundiais têm uma enorme componente tecnológica. Tudo o que é empresas tecnológicas acabam por ter grandes rankings ESG. Só que essas empresas põem questões, por exemplo, de dados e de partilhas de dados. Isso não entra nos rankings de sustentabilidade. E ao promover muito empresas dessa natureza, acabamos por estar ativamente a financiar problemas que de facto já começam, e na Europa começa-se a pôr essa questão até do ponto de vista da partilha de dados, que é importante. E depois, para terminar, e para falar um bocadinho sobre Portugal e regiões em desenvolvimento. Mesmo para terminar. Em Portugal, nós temos, há uma associação, enfim, existe uma relação que foi estudada entre o tamanho das empresas e a capacidade de investirem em sustentabilidade. E nós, como o Pedro disse, e outras pessoas aqui, outros oradores já disseram, nós temos, de facto, um problema de tamanho. E, portanto, esta questão da sustentabilidade e do investimento em sustentabilidade tem que ser cuidadosamente pensado no caso de Portugal, para nós não passarmos ao lado, não ser mais uma coisa da qual nós vamos passar ao lado, porque não temos tamanho para aproveitar. E, portanto, quando olhamos para o plano que temos, para o plano do PRR e até para tudo o que seja planos de investimentos financeiros e de mercados financeiros, temos que olhar seriamente para esta questão do tamanho. Obrigada, Jorge. Obrigado, Inês. E há, obviamente, dados relevantíssimos na área das finanças sustentáveis que demonstram que esta é mais do que uma tendência. Não só o CEO de BlackRock anunciou há poucas semanas, reiterou aquilo que já tinha dito, que é não põe nem mais um euro em ativos tóxicos, como também desafiou os CEOs das empresas multinacionais e nacionais que desenvolvam planos de neutralidade carbónica e que tornem esses dados escrutináveis por todos os cidadãos. E, portanto, já estamos numa lógica, como diz a Inês, de um ESG muito mais alinhado com questões concretas e não greenwashing ou uma narrativa meramente verde, e temos que vencer nesta área. Depois da Inês eu vou desafiar o João Moreira Rato, também é membro da direção da plataforma. O João tem tido funções de direção, de liderança no setor financeiro, privado, na Morgan Stanley, professor na Universidade Nova de Lisboa, foi presidente do GCP, como todos sabemos, e agora é presidente, é chairman do banco CTT. João, 5 minutos também. Muito obrigado, Jorge. Boa tarde a todos. Eu vou falar um bocadinho em linha com o Firmino e com o livro que o Firmino falou, do Acemoglu, porque eu queria pôr este tema num contexto mais alargado. E o contexto mais alargado vem no sentido de Portugal ter crescido bastante até meados dos anos 90, como todos sabemos, e a partir do ano 2000, nos últimos 20 anos, tem crescido muito pouco, e portanto a convergência com a Europa parou e de alguma maneira até reverteu. O que se pode estar a passar com Portugal é o que muitos economistas chamam de armadilha do crescimento intermédio. E o que é que acontece? Uma primeira fase do crescimento, o crescimento dá-se através de incorporação de tecnologias vindas de fora, portanto, por imitação. É muito difícil, muitos países têm uma dificuldade grande de fazer a transição para a próxima fase de crescimento, em que as empresas já estão próximas da fronteira de conhecimento e, portanto, são empresas já que têm outra responsabilidade do ponto de vista da inovação.
E estes dois tipos de economia, as economias que estão mais viradas para a imitação e as economias que estão mais viradas para a inovação na fronteira do conhecimento, são economias muito diferentes em muitos aspectos. Por exemplo, no primeiro caso, as estruturas tendem a ser mais estruturas acionistas familiares, e no segundo caso, e mais financiadas por bancos. No segundo caso, os mercados de capitais desempenham um papel mais importante e o capital de risco desempenha também um papel mais importante. No primeiro caso, a concorrência nos setores de atividade é menos importante, no segundo é muito importante, porque quando se está na fronteira do conhecimento, é muito importante haver concorrência para haver distribuição criativa, ou seja, as novas empresas que inovam entram no mercado e as empresas que não inovam e que se deixam ficar para trás saem do mercado, portanto, e tudo isto impõe um dinamismo à economia que é muito superior e nós, de alguma maneira, do meu ponto de vista, não conseguimos ainda fazer bem a transição para esta segunda fase. Dá-se muitas vezes o exemplo da Coreia, que, graças de alguma forma à crise da Ásia, à crise asiática, foi obrigada a fazer uma transição para esta segunda fase porque teve uma crise financeira. Não é? E de alguma forma, nós também, a nossa crise financeira também nos obrigou a abrir os nossos mercados e também acabou por fazer desaparecer alguns grupos económicos, como também aconteceu no caso da Coreia. Agora, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, do ponto de vista de financiamento, estamos a falar de economias muito diferentes, porque uma economia de segundo tipo precisa de ter primeiro, precisa estar muito mais assente em conhecimento fundamental, que é em boa parte gerado nas universidades, e portanto o financiamento das universidades e do que se chama fundamental research torna-se muito mais importante nesse tipo de economias. Por outro lado, o capital de risco é crucial para trazer algumas das ideias que saem dessa fundamental research e tentar testá-las, e como o Marco Fernandes sabe bem, testam-se 30 ideias, resultam uma ou duas, e para isso é preciso uma estrutura dinâmica de capital de risco. E terceiro, os mercados de capitais, como falou a Filipa também, são muito importantes, até porque há muitos estudos económicos que mostram que as empresas que mais inovam são as empresas que têm uma percentagem maior de investidores institucionais. Portanto, os investidores institucionais que têm tendência para dar mais apoio à gestão, porque conhecem melhor a gestão e, portanto, dão-lhes mais apoio na tomada de riscos e, portanto, permitem uma maior inovação. E essa estrutura de financiamento nova é para aí que temos que ir, e é dessa forma que temos que pensar, e eu deixo aqui já agora a minha homenagem ao Marco Fernandes pelo trabalho que ele fez na 200M, que montou um sistema em que utilizou os capitais do Estado em co-investimento com capitais privados para tentar criar um ecossistema de capital de risco, e este é o meu alarme, antes que o Jorge intervenha. Eu uso as mesmas técnicas do Pedro Reis e já nos conhecemos há muito tempo e estamos sempre em sintonia. O que o Marco Fernandes fez é de louvar, porque utilizou o Estado para alavancar investidores privados de maneira a criar um ecossistema de capital de risco mais dinâmico em Portugal, que permite de alguma forma testar algumas dessas ideias em mercado. Eu agradeço a todos. Obrigado, João. Eu acho que esta tua referência ao papel do financiamento público para alavancar investimento privado e para reduzir o risco desse investimento é fundamental. Aliás, faz parte desta nova lógica de blended finance que também temos vindo a promover no âmbito da OCDE. Last but not the least, temos dois oradores da plataforma também, primeiro o Pedro Ortigão Correia, primeiro o Miguel Golão, depois o Pedro Ortigão Correia, seguindo a ordem alfabética. O Miguel, como sabem, é secretário-geral da plataforma, faz parte da direção connosco, mas o que queremos dele obter hoje é essencialmente o seu
papel durante muitos anos na direção de empresas do setor industrial e como dirigente associativo, é o presidente da ACIMAGRA, a Associação de Recursos Minerais, está envolvido em várias associações empresariais a nível nacional e o papel do movimento associativo é determinante. Miguel, também por 5 minutos. Muito obrigado, Jorge. Eu iria direto ao assunto e acrescentando aqui um autor aos que o Firmino aqui referiu, recordava uma frase de Tom Sowell, que é um economista afro-americano, dos mais reputados da sua geração, em que ele referia que os países que só se preocupam com a distribuição de riqueza acabam apenas por distribuir a pobreza. E é por isso que eu acho imperioso facilitar a transferência de recursos de setores menos produtivos para outros mais produtivos. É preciso não ter medo de escolher entre empresas menos produtivas por empresas mais produtivas. É preciso perceber que Portugal tem um déficit, por exemplo, ao nível de mão de obra. Essas escolhas têm que ser feitas, é imperioso, isto não chega para todos. E é obrigatório reduzir o desperdício de recursos em projetos públicos, também privados, de rentabilidade negativa, porque estes acabam sempre em mal parado nos bancos. Não se pode continuar a desperdiçar o dinheiro dos contribuintes. É por isso estratégico aumentar a eficiência do Estado nesta redução de desperdício. É preciso melhorar claramente as políticas de redistribuição, é óbvio, e é imperioso reduzir a carga fiscal. É óbvio, isto é uma verdade lá para a velhice, construir uma sociedade justa e inclusiva, reformar as instituições para que o combate à corrupção seja uma prioridade. É imperioso que os domínios públicos não sejam tomados pelos privados e é muito importante ter a consciência que a má afetação dos recursos do país já retirou a Portugal muitos pontos percentuais à taxa de crescimento potencial do nosso PIB. E aqui ninguém me vai levar a mal que eu dei apenas um exemplo relacionado com o meu setor. Assinam-se acordos de políticas de baixo carbono, mas depois não se permite explorar os recursos que o proporcionam. Veja-se como é o exemplo do caso do lítio e da mobilidade elétrica. É incrível que, estando no ano 2021, em Portugal ainda não haja uma política de gestão do território adequada à compatibilização destes interesses de uma forma clara e objetiva, sem equívocos, que não haja enganos ao que vamos. É apenas um exemplo que eu achei importante, bem paradigmático dos equívocos estratégicos que temos tido. Por outro lado, todos sabemos que os custos da atual crise, quer para as famílias, quer para as empresas, são enormes, que o Estado teve que colmatar parte e que esse esforço terá que ser pago pelos contribuintes. Mais tarde ou mais cedo, isso vai ter que acabar por acontecer. É por isso muito importante que Portugal tenha uma estratégia adequada na afetação dos recursos. E eu falo no plural, os governos, para não estar a falar só do último, não podem continuar a dar prioridade absoluta à distribuição em detrimento da criação de riqueza. A visão estatizante que nós vimos no Estado, como por exemplo a nacionalização dos transportes urbanos metropolitanos, a TAP, agora sei lá se vamos ao novo banco, acabaram-se com os PPPs na saúde, fechou-se a porta a todo o tipo de PPPs no futuro, quando havia evidências muito bem demonstradas que elas eram mais eficientes. Os empresários em Portugal são bastante dependentes dos subsídios e ajudas e por isso têm receio de enfrentar governos com este tique estatizante. Os lobbies mais tradicionais impõem-se e é por isso, diria, Jorge, que é muito importante que organizações como a nossa plataforma possam continuar a persistir e eu julgo e estou seguro que tu, Jorge Moreira da Silva, vais corresponder a este desafio que Portugal precisa, quer através da plataforma, quer fora dela. Mas eu não me quero desviar daquilo que são os objetivos desta nossa conferência e por isso deixar nesta nota minha final alguns dados estatísticos para reflexão. E os últimos dados de janeiro de 2021 dizem que 85% das nossas empresas se encontram ainda em funcionamento. 13% encerraram temporariamente e 2% encerrou definitivamente.
60% já pediu financiamento para aumentar a sua liquidez, e esta falta de liquidez continua a ser um dos problemas das nossas empresas e afetam claramente a capacidade de investimento. Apesar, diria, de se verificar uma desalavancagem do endividamento da nossa economia desde 2012, como se recordam, atingimos o pico máximo histórico dos tais 126,7% do nosso PIB. Hoje, o nosso endividamento encontra-se ao nível dos 98%, portanto, números muito mais agradáveis. Contudo, notámos uma inversão desta tendência em 2020, claro, fruto da pandemia. Miguel, para concluir. E eu concluo já. E é preciso perceber que a principal dívida das empresas são empréstimos bancários. E que é incrível perceber que 60% das empresas em Portugal financiam-se com empréstimos inferiores a 50 mil euros. Esta é a realidade de Portugal. Mas é também curioso verificar que as PMEs têm um nível já de capitalização superior ao das grandes empresas. É óbvio que isto leva-nos aqui a um conjunto de reflexões muito importantes no que diz respeito à questão das micro e pequenas empresas, que é a grande realidade que existe em Portugal. Jorge, permite-me só mais um minuto, só para eu concluir duas questões que me parecem muito importantes. Uma tem a ver com a característica dos nossos empresários. Quando nós falamos do acesso ao mercado de capitais, temos que perceber que a maioria dos nossos empresários não estão disponíveis porque não têm a cultura empresarial necessária para abrir o capital das suas empresas. É preciso perceber que estamos a falar de empresas com uma capacidade de crescimento imensa. Estamos a falar de empresas que libertam EBITDAs superiores a 40%, que se elas tivessem injeções de capitais, acreditem que a competitividade do país iria por essa via. Contudo, não temos a cultura empresarial em Portugal com disponibilidade para esse efeito. É muito importante fazer essa formação. E deixa-me só para terminar a questão do fiscal ao investimento. Jorge, é fundamental que ele seja inteligente no que diz respeito ao aumento da sustentabilidade e o compromisso de criar sinergias entre empresas do mesmo setor. Um crédito fiscal que ponderasse o valor acrescentado bruto dos setores onde as empresas estão inseridas seria fundamental para criar sinergias entre todas elas. E eu diria que impactava dois objetivos. Por um lado, premiar os setores que mais acrescentam valor à economia e, por outro, criar estes dinamismos de articulação entre empresas. E depois, um exemplo muito... que tem a ver com a nossa sustentabilidade. Temos que deixar para a próxima. Okay, não vai. É melhor, não, mas eu quero agradecer-te esta visão da economia do lado industrial e também a perspectiva das empresas para a reforma do Estado, que é tão exigente. Muito obrigado, Miguel. Passo agora a palavra ao Pedro Ortigão Correia. Todos também conhecemos o percurso do Pedro na banca privada, nos fundos de investimento, na AICEP, e ele agora é partner de um private equity, do Magnify Private Equity. Pedro, tens a responsabilidade de fechar esta primeira ronda com 10 oradores que enriqueceram imenso a reflexão que a plataforma está a fazer. Ok, Jorge, eu se calhar vou ser um bocadinho mais breve, que é para poder permitir ainda ao Firmino fazer uma intervenção logo a seguir, se não te importas, porque ele tem que sair rapidamente. E eu se calhar lançava só aqui o tema de forma muito, muito simples, ou seja, nós estamos a passar por uma fase que eu acho que é de alguma esquizofrenia, porque por um lado temos excesso de liquidez nos mercados internacionais e todos os dias estamos a bater recordes de liquidez. A Fed americana coloca cerca de 120 mil milhões por mês nos mercados, temos um comportamento idêntico também por parte do ECB e ao mesmo tempo temos este excesso de liquidez nos mercados, temos as economias a entrar no processo recessivo quase sincronizado à conta deste processo. E portanto nós estamos a passar por esta fase meia esquizofrénica em que por um lado temos muita liquidez e depois por outro temos que pôr aqui a economia a relançar e as economias outra vez a crescerem de forma rápida. E portanto estamos num período em que vai haver uma concorrência brutal por isso mesmo crescimento global. Qual é que é o papel de Portugal neste processo? Nós agora estamos a arrancar já de forma meia atrasada comparada com o resto dos países, mas de todos os países que estão a arrancar, aquele que claramente passou à frente de todos foi a China. E a China neste momento já vai com 3 voltas de avanço neste processo de concorrência global na recuperação. Olhando um bocadinho aqui de forma mais micro àquilo que é a realidade portuguesa,
nós percebemos que estamos totalmente dependentes daquilo que foi o nosso setor tradicional durante anos, que é o setor do turismo, e isso nota-se muito. Mas aquilo que foi o setor, aquela que foi a área que mais cresceu em termos económicos nos últimos tempos e que mais empurrou pelo PIB foi de facto este lado da exportação, e concordo plenamente com o Pedro quando fala na linearidade da recuperação deste conjunto de economia com as medidas que nele se podem implicar. E, portanto, no lado da exportação, nós temos aqui uma economia que passou de quase 20% do seu PIB explicado pela exportação a uma fase em que tocamos quase nos 40%. E, portanto, neste período de crise, nós temos um problema grave, é que este setor, que foi aquele, ou este setor, ou este grupo de economia, que foi aquele que nos permitiu sair da anterior recessão, está neste momento muito afetado, porque o resto da economia global está a passar também por um período recessivo. E dentro deste setor exportador, nós temos, dentro desta área exportadora, nós temos setores que são bastante mais afetados. Nós neste momento temos uma crise muito séria no setor dos têxteis, no setor das confecções, temos no setor do calçado e também em alguma indústria. E é muito importante que estes setores recuperem rapidamente, porque caso contrário vão ser ultrapassados pelos seus concorrentes externos que levaram injeções de capital mais rápidas ou que foram muito mais céleres na sua recuperação. E, portanto, é uma fase muito sensível da nossa economia e é uma fase em que é muito importante que todos estes mecanismos de ajuda realmente funcionem, porque senão todo este esforço que foi feito ao longo dos últimos anos para colocar grande parte destas empresas lá fora possa ser perdido. E, portanto, este programa que vem aqui de recuperação e resiliência, infelizmente é um programa muito orientado para o setor público. Eu entendo que grande parte deste investimento público acabe também a passar por empresas privadas, mas nós já sabemos que grande parte destes apoios públicos e destes programas de investimento público, desta vez se calhar não passarão muito por botão, passarão por hidrogénios e passarão por outro tipo de projetos ligados à alta velocidade, mas não é isso que vai criar músculo nas empresas portuguesas, nem é isso que vai criar músculo neste setor exportador. Para que tenham uma ideia, nesta área da exportação nós temos cerca de metade do volume da exportação é explicado por empresas que exportam mais de 25 milhões por ano, e estamos a falar cerca de 250 empresas. E, portanto, são as maiores empresas exportadoras, muitas delas têm mercados solidificados, mas vão precisar de ajuda. Mas depois temos outra metade daquilo que é exportado, que é explicado por cerca de 24 mil empresas. E, portanto, estas empresas exportam entre 1 milhão por ano a 25 milhões. Estas são aquelas que vão criar emprego, estas são aquelas que vão criar riqueza e, infelizmente, olhando para o quadro geral que nós temos aqui pela frente, vai ser muito difícil que elas tenham acesso a este programa de recuperação e resiliência. E, portanto, era importante que houvesse, para concluir e passando também depois ao Firmino, porque tem que sair, era importante que houvesse, pedindo a ti, Jorge, a licença de passar ao Firmino, era importante que neste programa de recuperação e resiliência houvesse uma muito maior preocupação, primeiro, pela transparência que existe no processo. É importante nós sabermos como é que este dinheiro está a ser colocado e aonde, e sobretudo, muito importante pelo que são o componente de profissionalismo. Estas empresas vão precisar muito de capital e é importante que quem esteja ligado ao processo de disseminação desse mesmo capital saiba o que está a fazer. E, portanto, a componente do Banco de Fomento vai ser muito importante. É preciso saber que quem lá está sabe do que está a fazer, entende capitalização, entende financiamento, e isso é algo que tem que ficar bastante mais claro. E depois era importante que os players que estão neste mercado e que já fazem isto há algum tempo tivessem também um papel a dizer nisto, porque de facto se alguém entende sobre capitalização de empresas e financiamento, são os players profissionais que cá estão, nomeadamente os bancos e as sociedades de capital de risco que fazem parte desse processo. E assim termino. Jorge. Ótimo, muito obrigado, Pedro. Eu acho que temos a primeira ronda coberta com uma longa lista de temas, seja da área empresarial, seja da reforma do Estado e das reformas estruturais que são necessárias para libertar plenamente o potencial de crescimento. Nós, na segunda ronda, só vamos ter os oradores externos à plataforma, 5, portanto. Eu pedia que o Firmino fosse o primeiro, eu sei que ele tem de sair. Sei também que o Pedro tem de sair, a Clara, entretanto, saiu e voltou. Essa é a vantagem do Zoom, vai permitindo que as pessoas possam ir a correr a uma reunião e regressar. Se não levarem a mal, eu vou pedir ao Firmino e depois ao Pedro, porque sei que estão com problemas de agenda mais complicados, e daria a palavra à Clara, à Conceição e à Marta. Olha, peço desculpa, então, realmente tenho que sair um bocadinho mais cedo. E na linha do pouco ortodoxo, então apresentava as outras duas ideias com base, portanto, em outros 2 livros, que é, eu acho que é o livro
melhor livro que eu já li sobre economia nos últimos tempos, que é este da Donuts Economic, da Kate Ramsworth. E aqui para pensar em dois temas, que é o tema das externalidades e o tema, e aqui vou ser muito polémico, be agnostic about growth, quer dizer, é realmente o crescimento que nos interessa ou não? E pegava aqui numa coisa altamente controversa que o Miguel Golão disse, que é do lítio, que eu tenho uma ideia muito definida no plano estratégico, que é, portanto, o Costa e Silva vem lá para se fazer o lítio, e eu tenho a certeza que vai fazer, porque os interesses instalados já são tão grandes que vamos fazer mais outro elefante branco, que é abrir aí montanhas, ou penso que é no norte de Portugal, dos Trás-os-Montes e coisas, para extrair lítio. Só para terem noção de uma coisa, metade do lítio que é produzido no mundo é produzido, portanto, os salários da América Latina. Para aqueles que já foram ao Peru, à Argentina, ao Chile, portanto, e que já foram ao deserto do Atacama, portanto, aquilo é um lítio que se renova, portanto, todos os anos, e que o custo de produção é 20% do que custa, por exemplo, produzir o lítio na China. E os chineses, obviamente, têm que produzir lítio. Eu ainda não vi as estimativas de custo para Portugal, mas como é um lítio, portanto, que não está em salários, de certeza que a proporção ainda tem que ser muito maior. Portanto, vocês vejam, isto é a mesma coisa que a gente dizer, vamos explorar petróleo para o Alentejo, ou vamos, quer dizer, se cá no Alentejo há petróleo, o que é que não é rentável. Portanto, mas mesmo que fosse, aqui a questão que a Kate, portanto, no livro dela, mete muito coisa assim, mesmo que fosse, isto faz sentido, e quais são as externalidades que isto tem? É que a gente não pode dizer, como o Pedro dizia bem, que é mexer um destino turístico de eleição, e depois, portanto, estamos a escavar montanhas, portanto, no outro lado, para extrair uma coisa que nem sequer é competitiva. Portanto, todo este plano tem que ser repensado, a gente tem que repensar para onde é que queremos ir. E, portanto, se somos agnósticos ou não somos agnósticos ao crescimento, e não tentar, portanto, como aquele plano que eu acho que é dar tiros em todos os lados e temos uma linha condutora, portanto, no que é que queremos, portanto, o desenvolvimento do país. Eu acho que o exemplo do lítio vai ser um exemplo que, enfim, infelizmente vai-se fazer e as próximas gerações vão-nos apontar o dedo e dizer assim, vocês destruíram, portanto, algo que não era renovável e cujo não fazia sentido, porque devíamos, mas era ter investido, como alguém disse aqui, portanto, em os nossos recursos em coisas que fossem muito mais multiplicáveis e, portanto, a competitividade de uma nação como Portugal hoje não é feita com capital intensive, como o Pedro estava a dizer, mas é feita, portanto, com negócios que têm, portanto, o cérebro, portanto, como base e, portanto, menos capital intensive. E o último livro que apresentava, portanto, é este aqui do Papa Francisco, que é o Fratelli Tutti, que é o final, a gente tem economistas, e eu não sou economista, sou financeiro, mas depois o último, quer dizer, é ser mais rico, é crescer mais, ou é ser mais feliz e ser mais justo, como alguém, portanto, aqui referiu. E eu acho que esse é um problema que não é só de Portugal, que está-se a agravar. Nós estamos cada vez, portanto, o capitalismo está cada vez a gerar mais diferenças entre os mais pobres e os mais ricos, e isso tudo tem que ser reequacionado, sob pena de vermos mais situações como estamos a assistir, portanto, num mundo desenvolvido e não só, portanto, de agitação social. E um capitalismo que crie, portanto, uma sociedade mais injusta, eu penso que não cumpre a sua função. Eu acho que o Papa Francisco, neste Fratelli Tutti, vem meter o dedo na ferida. Portanto, ou se cria um mundo mais justo e mais sustentável, ou então se não estamos a fazer a nossa função como humanos e ultimately, ou como é que se diz, portanto, no fim, não vamos ser mais felizes. E se não formos mais felizes, não valeu a pena. Pronto, quero agradecer a todos e peço desculpa pelo meu contributo pouco ortodoxo, mas como eu sei pouco, baseio-me muito naqueles que sabem muito. Sim, foi uma ótima forma de, a partir dos livros, usar nisso um pretexto para fazer uma intervenção abrangente. Eu quero agradecer ao Firmino. Entretanto, vou chamando a atenção dos vários oradores que temos no chat, alguns comentários dos participantes, questões, por exemplo, como a importância da fusão das empresas e de resolver um problema de escala que nos impede de crescer à escala internacional. Há também questões sobre produtividade, também colocadas por alguns participantes. O tema do interior, não estar suficientemente salvaguardado a atração de investimento no interior em relação ao litoral a partir deste plano
de resolução e resiliência. Há também reflexões sobre a reforma do Estado, transparência, fiscalidade e também sobre inovação. E há um último comentário agora sobre a previsibilidade das políticas públicas, a ideia de que a estabilidade de políticas públicas é um elemento decisivo para reduzir o risco e, portanto, potenciar a capacidade de atração de investimento, em especial externo. Portanto, eu vou de vez em quando espreitando no chat e procurando com isso que os nossos oradores também possam fazer referência a alguma das questões que vão sendo levantadas. Pedro, é a tua vez, podendo obviamente comentar questões que estão no chat ou questões que tenham sido levantadas pelos teus colegas de painel anteriores. Obrigado, Jorge. Eu vou dar 5 pontos e agradecendo, eu vou procurar manter-me até para ouvir o encerramento, nomeadamente, mas como tenho aqui outra reunião, vou estar em duplo ecrã e aproveito este só para intervir finalmente. Eu agarraria no tema das oportunidades, ou seja, nós estamos postos para Portugal e para a nossa economia, nós estamos postos perante uma bifurcação que é, ou isto vai ser um novo começo, que é mais do mesmo, ou vai ser um recomeço, desculpem, um recomeço que é mais do mesmo, ou um novo começo que é outro modelo. E é isto que Portugal, que no momento em que está à procura de si próprio e do seu futuro, tem que decidir. Eu apontaria 5 eixos também, mais uma vez, rapidamente, que me parecem oportunidades para a nossa economia, desde sustentada em modelos criativos de financiamento e sustentáveis. Primeiro, está claramente no horizonte a autonomia dos blocos. Eu falei disso há pouco. E isso vai intensificar, se quisermos, em termos geopolíticos e geoestratégicos, o tráfego vertical. E esse tráfego vertical coloca-nos particularmente bem posicionados. Segundo aspecto, a atomização dos polos regionais vai implicar necessariamente a desmultiplicação do investimento. O que quer dizer que nós estamos particularmente bem posicionados para capturar, nomeadamente, o que virá a ser replicado, clonado da Ásia. Até porque este é um mundo em que, se até agora, antes da pandemia, as empresas queriam especializar-se, agora vão querer autonomizar-se. Se antes da pandemia tinham uma lógica de complementaridade a nível mundial, agora vão querer ter uma lógica de independência. Se antes da pandemia tinham uma lógica de dispersão, agora vão querer ter uma de segurança das cadeias de valor. Vejam os 6 setores críticos que o presidente Biden identificou esta semana, e o Jorge sabe isso melhor que ninguém. Terceiro aspecto, o apetite por segurança vai incrementar a aposta em competências e níveis de estocagem. Portugal, estamos fartos de dizer isto, cansados, mas é o momento de se agigantar, porque somos uma plataforma atlântica em termos de logística e de serviços, e é exatamente por aqui que vai passar o comboio ou o navio, neste caso, do futuro. Quarto e último aspecto, e penúltimo aspecto, estou convencido que vai se incrementar, o Pedro Ortigão Correia sabe bem dessa temática, o João Moreira Rato e outros, que é o tema do M&A, ou seja, esta crise vai estimular a consolidação setorial. Há aqui uma oportunidade para dar um quantum leap na evolução das nossas PMEs, nomeadamente, na sua profissionalização, na sua sucessão, na sua internacionalização. E quinto, e agora sim, último aspecto, é o facto, por exemplo, como em todas as crises, queimam-se etapas, galgamos décadas. E não é só na digitalização, infelizmente, em definitivo, na afirmação da agenda climática. Eu gostei muito de um exemplo que o Bill Gates deu há dias, quando disse que não chega a reduzir a pegada carbónica. É como se tivéssemos uma banheira cheia de água, não basta correr pouca água para não termos um problema de infiltração, não é? De enchimento. Temos mesmo que parar. Ora bem, chama a atenção um aspecto, fechando com o tema que o Jorge lançou desde o início, mesmo na agenda financeira, estão a aparecer veículos e soluções criativas novas que podem ser muito interessantes para resolver problemas estruturais da nossa economia, do nosso tecido empresarial e do nosso landscape de capital. Por exemplo, o tema das SPACs, que está a afirmar crescentemente, ou seja, ali um híbrido entre o investimento dos private equities e a demora e os custos dos IPOs, e desculpem a tecnicidade, mas é só para fechar aqui, passando do funil, do zoom out para o zoom in,
abre soluções criativas que podem permitir nós acelerarmos a curva de experiência das nossas empresas. Portanto, num momento desafiante, quando nós olhamos para a nossa economia, talvez esta crise, até pelas cromossomas do novo mundo que vai aí despontando, haja aqui uma boa complementariedade com as nossas valências. E está aqui uma oportunidade. Vamos ver se a sabemos agarrar. Espero bem que sim, porque não vamos ter muito mais nas próximas décadas. Obrigado, Jorge, e obrigado a todos. Obrigado, Pedro. E de facto este teu mote do recomeçar ou aproveitar para começar de novo está precisamente no centro do nosso novo projeto de investigação na plataforma e é, aliás, a razão de ser deste ciclo de debates. Eu vou pedir aos próximos oradores que sigam o padrão do Pedro e do Firmino, que é tentar fazer intervenções em 4 minutos e não em 5, para recuperarmos um pouco o atraso que estamos a enfrentar. Claro, eu penso que já está de regresso. Passou entretanto, porque isto é de alto risco, mas vou tentar encaixar-me de novo. E vou pegar em alguns destes pontos que aqui foram mencionados agora sobre PMEs versus grandes empresas, por exemplo, e a forma como estamos à espera de ver diferentes tipos de investimento agora nos próximos tempos. E sendo que o setor público não vai ser quem vai promover este crescimento económico no futuro, pelo menos nunca exclusivamente, precisamos de facto do setor privado forte. Eu acho que tudo vamos estar aqui, de facto, apesar de tudo, muito dependentes do grau de exigência que vai ser posto às empresas quanto ao seu reporte a diferentes níveis. Eu insisto um bocadinho neste ponto outra vez, porque acho que ele vai ser um motor, se nós de facto tivermos uma exigência muito diferente quanto à forma de funcionamento de vários setores de atividade, de muitos setores de atividade, que impliquem que haja financiamento só para quem obedece a novos critérios de exigência, então as empresas vão ser de facto forçadas a fazer investimentos transformadores das suas atividades. E isto já está em curso no que diz respeito à exigência. Não é tão só o ticking the box do ESG como o Firmino mencionou há bocadinho, ou seja, está a haver grande redefinição. Ainda hoje nos Estados Unidos, a SEC, a CMVM local, alertou para nova exigência para o reporte do risco climático por parte das empresas cotadas. Portanto, há mais exigência, há mais escrutínio e as instituições financeiras, os bancos em particular, têm de passar a reportar de uma forma muito mais exata, como a Conceição teve também a oportunidade de mencionar no início da sua intervenção. O reporte é cada vez mais preciso, mais exigente e estas entidades, a determinada altura, vão ter de ser mais exigentes também quanto às empresas às quais concedem financiamento. Isto vai acontecer nos bancos e vai acontecer também nas bolsas e no tipo de financiamento que nós vamos encontrar como acessível às empresas que precisam de obter financiamento. Até na própria exigência de capital próprio vai haver mais requisitos por parte das bolsas quanto àquilo que as empresas têm de fazer disclosing. Por exemplo, já no próximo ano, empresas cotadas com mais de 500 trabalhadores na Europa, não é? A partir de 2022, vão ter de reportar o seu turnover, CAPEX e OPEX, de que forma é que eles estão alinhados com objetivos ambientais definidos pela taxonomia europeia. Portanto, há aqui uma diferença na forma de reporte e têm de saber explicar em que medida é que estão a descarbonizar e quantificar a forma como esta descarbonização está a ser feita. Não é uma brincadeira e acho que, por vezes, em Portugal, há muita gente ainda que comenta muitos assuntos, mas que não estão bem a par da transformação enorme que aqui existe. Esta transformação vai trazer problemas, na minha opinião, acrescidos às PMEs, que não têm a mesma capacidade de chegar ao banco e de fazer alterações na sua estrutura, exatamente pelos problemas de escala que o Pedro Reis aqui mencionou há bocadinho. Não sei se é através de fusões que vamos encontrar a transformação. A minha intuição, não estudei o assunto, é que não vai ser assim, mas sei que, por exemplo, entidades como o Banco Europeu de Investimentos está a estudar novas formas de securitização verde para que empresas de menor dimensão possam ser empacotadas nas suas formas de financiamento para poderem também ter acesso a fontes de financiamento como os green bonds que encontramos hoje para as cotadas para empresas de maior dimensão. Mas a necessidade de desenvolvermos melhores métricas, melhor acompanhamento das empresas e gerar conhecimento de forma a que elas consigam, de facto, aferir
a sua pegada carbónica, como aqui foi mencionado, e de que forma é que os seus negócios são sustentáveis eles mesmos, é que não é apenas uma questão de se obter financiamento e conseguir pagar a dívida, é também uma forma de ver em que medida é que um negócio num determinado setor de atividade vai ser admissível ou não no futuro, ou se aquele negócio tem de sofrer uma transformação profunda por ser extremamente poluente ou por causar aqui outro tipo de distúrbios na sociedade global. Acho que temos de ser um bocadinho mais ambiciosos, se calhar, na forma como analisamos esse potencial de crescimento. Até porque nem sempre a forma como nós imaginamos, isto é uma perspectiva muito pessoal, como nós medimos ou achamos que um determinado investimento é reprodutivo ou não, era um bocadinho o que estavam aqui a dizer há pouco quando eu reentrei na reunião, nem sempre é tão óbvio a nossa medição do que é que vai ser reprodutivo para outros setores da economia ou não. Eu dou sempre este mesmo exemplo, que é tolo, mas quando na época dos descobrimentos construíram o Mosteiro dos Jerónimos, muito boa gente na época terá achado que era um mamarracho e um péssimo gasto de dinheiros públicos, não é? Porque não viram reprodutividade ou capacidade de se vir a gerar receitas futuras com aquele rendimento. Mas aqui agora não, porque estamos com a pandemia, mas aqui há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, que agradecidos que estivemos por esses péssimos investimentos de há 500 anos atrás com um vale negativo, mas que nos foram tão rentáveis para o desenvolvimento de todo um setor do turismo que aqui tivemos nos últimos anos, ou seja, nem sempre é tão óbvio prevermos o quão reprodutivos estes investimentos vão ser e poderão vir a gerar crescimento em épocas inesperadas. É um ponto que eu acho importante. Por último, também falar sobre o setor, a indústria de investimento, os próprios investidores, que é um aspecto que eu acho importante. As empresas também acabam por ser, em certa medida, as empresas e a própria indústria financeira são financiadas por investidores, que investem em coisas tão tontas como bitcoins, mas também investem em fundos de investimento que têm empresas lá dentro, de alguma forma representadas, com diferentes tipos de instrumentos financeiros. E há uma tendência muito clara de investimento, de investidores que se preocupam com o tipo de critérios que são utilizados pelas empresas que são incluídas naqueles portfólios. E esta tendência é também um motor de transformação dos negócios empresariais. Se os investidores só querem investir, ou se há uma percentagem significativa de investidores que só querem investir em investimentos que preenchem determinados critérios, então vai haver mais procura para isso e as empresas vão sentir o benefício de fazer essa transformação. Portanto, há pressão dos dois lados. Há pressão pública pelo lado em que pede uma transformação de acordo com o Green Deal, mas também há pressão das pessoas a determinada altura e está de sentir-se. Vamos ver se regulação também é necessária para isto, não sei, paro aqui. Muito bem, totalmente em linha com a nossa preocupação, Clara, e vamos organizar uma sessão dedicada ao tema das finanças sustentáveis, porque há uma transformação muito profunda. E que as pessoas não têm a verdadeira noção da magnitude que isso pode ter. Nós agora iniciámos formações sobre isso, iniciámos muitas formações sobre isso, porque de facto há desconhecimento. Muito bem, e faz parte daquilo que pode vir a definir vencedores e vencidos nesta economia verde e azul e da recuperação pós-Covid, que não pode ser voltar onde estávamos, tem que ser começar de novo. Dou a palavra agora à Conceição Lucas, também por 4, 5 minutos. Vou tentar aqui aproveitar estes 4, 5 minutos, mas queria ainda dar 3 números que penso que são importantíssimos. Ao nível da Comissão, estima-se que, devido à pandemia, haja uma falta de equity, portanto, de capital nas empresas em 2020, 2021, entre 700 mil milhões de euros e 1,2 bilhões de euros. Estou só a falar de equity, portanto, pelos resultados perdidos em setores, já foi aqui também falado, como o turismo e os transportes, ainda agravado também pela parte da falta de exportações e do comércio internacional. E, para além disto, o gap de investimento entre 2021 e 2022, estimado também pela Comissão Europeia, é de 1,5 bilhões de euros, entre investimento básico devido à pandemia, investimentos adicionais também resultantes da pandemia e investimentos novos, exatamente alinhados com a transformação ambiental e digital. Portanto, nós temos aqui números assustadores. Não sei se este prognóstico, este diagnóstico está feito em relação a Portugal, mas acho que valia muito a pena, se calhar, as academias até se juntarem para nos darem uma visão de como é que isto ocorre em Portugal, qual é a falta de equity que existe em Portugal e qual é a falta de investimento, não só direto, mas também indireto, por força desta situação toda que estamos a viver. Eu estou só a falar aqui de 2 anos, não estou a falar mais. Também há aqui um outro número que eu acho que é impressionante, porque, enfim,
eu gosto de números, que é dizer que a Associação para os Mercados Financeiros na Europa concluiu que 10% das empresas europeias só teriam reservas de caixa para 6 meses. Isto é assustador e bate certo também com os números que ouvimos há pouco sobre as empresas que já morreram, etc. Portanto, temos aqui realmente dificuldades que têm de ser supridas com um olhar no médio e longo prazo, mas que também têm que ser supridas no muito curto prazo. E, portanto, não podemos esperar, e eu insisto em relação à minha primeira apresentação, que os fundos venham só no verão e venham, se calhar, enfim, com grandes dúvidas de como aplicar, porque realmente há empresas que estão, enfim, a precisar de todo este apoio muito rapidamente. Eu diria só também para terminar, que eu julgo que há 2 tipos de medidas que devem ser implementadas para atrair mais o financiamento privado, que vai acompanhar, digamos, todos estes pacotes públicos. O primeiro é acelerar a União Europeia dos Mercados de Capitais, está aqui a Filipa, não sei se ela concorda, mas enfim, dou-lhe aqui uma ajudinha, porque nós também ao nível dos financiadores e investidores privados precisamos muito que isto aconteça, precisamos de um equilíbrio, de um nível global enfim, de taxonomia, de tudo isto vai ajudar a que as regras, e também para ajudar à tal criação de escala que Portugal não tem, escala e liquidez, Portugal não tem, mas temos a União Europeia, portanto, por que não aproveitar e ir mais além nesta união dos mercados de capitais, escalar mecanismos europeus, por exemplo, como o Fundo de Garantia do FEI, em empresas de menor dimensão, diminuir o nível e entrar nas empresas de menor dimensão e lançar iniciativas de novos produtos financeiros, como por exemplo swaps de dívida para capital, para diminuir a alavancagem das empresas europeias. E finalmente, a nível de Portugal, considero que os incentivos fundamentais para aumentar o financiamento privado são a simplificação de processos, incentivos regulatórios e fiscais, ao nível dos reportes, também já foi aqui tantas vezes falado, ao nível das novas regras de consumo de capital para instituições financeiras que estejam mais alinhadas com esta transição ambiental e social, e até para a institucionalização dos mercados de carbono, que é um tema que não falámos aqui hoje, mas que é fundamental para haver incentivos para que realmente os mercados privados comecem a operar, e esta institucionalização tem que ter escala, não pode ser só a nível dos mercados locais, voluntários, etc. Com certeza, também são precisos, mas tem que ter escala. Depois os incentivos financeiros, deixar de subsidiar o não sustentável, o oil and gas, enfim, já falámos também hoje aqui disso, mudar a trajetória dos fluxos financeiros de vez, não há que continuar. Como é que os créditos, como é a decisão de crédito, a decisão de investimento, tem que se integrar de uma vez por todas os critérios ambientais, sociais e de governance nas decisões de investimento e de crédito. E depois dar o tone from the top, quer dizer, por exemplo, suponhamos que o governo português iria emitir um green bond, um sustainable bond. Isso sim, isso seria um grande incentivo para os privados, para as instituições ao nível mais micro, para operarem também nestas áreas. Depois a monetização das externalidades, que já falámos aqui, e depois educar e reeducar. Portanto, é preciso dar a conhecer estes novos riscos, como é que se gerem, como é que se incorporam nos modelos de decisão das empresas ao nível da função financeira e da função de investimento. E por último, só uma palavra: inovar. Não estaremos todos numa fase de startups, se calhar Portugal tem que ser uma grande startup. É só isso. Acho que é uma ótima forma de concluir a sua intervenção, Conceição, referindo a capacitação das lideranças empresariais, mas também esta ideia de inovação, em especial na área financeira. A inovação que se está a preparar com esta área das finanças sustentáveis é enorme, e eu espero que estejamos todos preparados para isso. O último orador, antes do encerramento, é o Marco Fernandes. Marco, há vários comentários no chat que estão relacionados com a sua intervenção inicial. Não sei se quer aproveitar alguma desses elementos ou comentar algum tema feito, alguma intervenção dos oradores anteriores. Não, antes de mais, obviamente, agradecer as simpáticas palavras do João Moreira Rato, mas obviamente também as aceito em nome de várias equipas e de várias entidades que tornam possível montar fundos
públicos, com complexidade, enfim, com vários stakeholders comunitários e nacionais que é preciso conjugar. Eu penso que aqui, eu há pouco falei daquilo que era preciso de facto, dinamizar cada vez mais no território para termos investimento privado qualificado e que se quer sustentável, que se quer com impacto, como é óbvio. E eu agora falaria um bocadinho, penso que é útil partilhar aqui um bocadinho do que foi também os últimos anos da minha experiência e do que eu acho que funcionou e que está a funcionar, felizmente, e espero que continue a funcionar e bem. E aqui focava na questão das empresas tecnológicas e também, obviamente, nas PMEs e nas mid-caps inovadoras e com capacidade de exportação. De facto, uma das grandes falhas, entre outras que já foram aqui várias delas abordadas, mas aquela que eu agora aqui focava é a questão do capital, da escassez de capital em Portugal. E, portanto, há esta falha de mercado, como nós sabemos, vem nos livros, e esta falha de mercado tem que ser colmatada. E aqui o Estado tem um papel muito, muito relevante e tem tido ao longo dos últimos anos nos vários quadros comunitários, enfim, desde o QCA3, o CREN, o PT 2020 até, enfim, e no futuro o PT 2030 e o próprio PRR também penso que terá alguns instrumentos nessa linha, mas o Estado tem aqui um papel fundamental para colmatar esta falha de mercado e fazer atrair, fazer o crowding in dos privados, no sentido de colmatar a falha de mercado. E aqui há mecanismos que já estão testados em vários países pelo mundo fora, que Portugal também felizmente já começou a implementar há alguns anos, que são mecanismos de partilha de risco e de parcerias entre o Estado e os privados, no sentido de os alavancar nos investimentos que interessa promover, como eu disse, tecnológicos, inovadores, sustentáveis, de impacto. E aqui, enfim, posso-vos falar desde os mecanismos de co-investimento em fundos de fundos, que também já têm vários anos em Portugal e que permitiram, de facto, termos uma indústria de capital de risco, quer do mercado de business angels e venture capital, mais para startups, quer a parte de private equity, mais para growth e M&A, permite-nos já ter uma indústria e muitos operadores privados capacitados e que estão a crescer e estão a conseguir uma coisa muito importante, que é levantar dinheiro dos LPs privados, não só em Portugal, também, enfim, não há muito, mas muito dele no estrangeiro, o que é bastante relevante. Os operadores de capital de risco portugueses cada vez mais conseguem levantar dinheiro privado no estrangeiro para depois virem investir em startups, em PMEs e em mid-caps em Portugal. E, portanto, todo este ecossistema de financiamento de capital de risco em Portugal, que já tem bastantes anos, mas está cada vez mais qualificado. Eu penso que estamos a fazer as coisas certas neste âmbito. Agora, qual é que é aqui o desafio? O desafio, como em tudo na vida, é continuar-se, persistir, porque os resultados destes investimentos nestas áreas, por vezes, principalmente aqueles que têm maior risco, mas também podem ter o maior retorno, que são as OutSystems da vida, as Talkdesks, as Farfetch, etc., obviamente, como também o João disse, em 20 ou 30 investimentos, há 10% que eventualmente poderão chegar a este patamar. Portanto, é preciso persistir, é preciso continuar. Os ecossistemas mais desenvolvidos de investimentos privados em tecnologia, em inovação, demoraram décadas a estruturar, e eu penso que nós temos aqui em Portugal já as bases bastante sólidas do que foi feito nos últimos 5, 10 anos, e temos tudo para que nos próximos 10 anos continuemos este caminho, que é um caminho longo, mas eu estou convencido que é um caminho que nos pode, de facto, se calhar não vai ser isto que vai só, obviamente, por si transformar o país, como é óbvio, não é só isto, mas é um contributo que eu penso que é muito relevante e que vai também ajudar na transformação do nosso país. E, portanto, a minha mensagem era que, de facto, a situação atual, enfim, também foi falado por várias pessoas, obviamente, estamos todos num contexto de muita incerteza, muitos riscos, muitos deles, se calhar, ainda pouco ou nem sequer conhecidos, mas a verdade é que também temos de ter aqui, enfim, alguma luz ao fundo do túnel, e eu penso que em Portugal, neste momento, na área e as universidades, temos aqui também professoras e deans de universidades, as universidades felizmente têm lançado cada vez mais jovens muito qualificados e com muita capacidade empreendedora, e portanto temos aqui algumas luzes ao fundo do túnel bastante interessantes nesta área e temos os mecanismos montados, assim haja agora também a capacidade de os continuar a desenvolver. Eu penso que as parcerias com o FEI, as parcerias com a Comissão Europeia, com o FEDER, com o FSE, enfim, no Fundo de Coesão, permitem-nos ter nos próximos 10 anos muito capital público/comunitário para conseguirmos co-investir e atrair capital privado muito qualificado. Eu não queria falar de casos particulares, o João é que falou, o João Moreira Rato, mas o 200M em pouco tempo conseguiu atrair de facto muito capital privado, muito qualificado, de family offices, VCs,
corporates internacionais para virem investir em empresas em Portugal. E, portanto, é possível fazê-lo, é preciso dar continuidade e ser persistente nos objetivos. Muito obrigado, Marco. Não sei se o Jorge tem alguma questão do chat que queira colocar, por mim estou disponível. Já não vamos conseguir, fica aqui já desafiado, tal como todos os oradores, para fazermos uma nova sessão. É impossível que esta discussão fique por aqui. Eu penso que todos terão noção de que a conversa que tivemos hoje, e eu vou dar de imediato a palavra ao Dr. Francisco Pinto Balsemão, penso que têm noção que a conversa que tivemos hoje foi uma conversa que não tem sido a conversa habitual. Foi uma conversa que não se esteve a falar de envelopes, nem de caixinhas, nem da alocação de recursos públicos a setores ou a empresas, tentando forjar campeões nacionais ou proteger incumbentes que estão datados. Foi uma conversa sobre reformas, sobre o papel do investimento privado, sobre o papel do Estado para libertar o potencial de crescimento da economia, sobre a articulação das questões sociais com as questões ambientais e económicas, a ideia de que é preciso um sentido de urgência e não apenas um estado de emergência. Eu não os quero maçar com uma intervenção. Hoje o meu papel foi de moderador. Eu publiquei hoje um artigo de aquecimento do tema no Diário de Notícias, designado para quando uma bazuca de produtividade e de competitividade, e mesmo sem termos falado apenas desses temas, eu penso que a nossa orientação foi precisamente para a produtividade, a competitividade e a sustentabilidade. O Dr. Francisco Pinto Balsemão tem estado desde o início connosco, quando pensamos uma visão pós-Troika. Agora estamos a pensar uma visão pós-pandemia, pós-Covid, libertando todo o potencial de crescimento de Portugal. Eu sei que é muito difícil sintetizar ou concluir uma sessão destas, mas dado que eu não me atrevo a fazê-lo, desafio para que eu possa fazer. Eu penso que está com o microfone desligado. Eu, entretanto, enquanto aguardo que o Francisco coloque o microfone no unmute. Queria explicar que é em baixo à esquerda, não? Deve estar a ligar-se através do iPad, deve ser essa a questão. Mas queria apenas referir que tivemos uma participação recorde nesta sessão, mais de 100 pessoas foram entrando na sessão, rodando. Sim, está ótimo. Mas diga lá, uma participação recorde? Sim, tivemos uma participação recorde, mais de 100 pessoas estiveram no Zoom em várias jornadas, porque há um limite de participação de 100, imensa gente a assistir pelas redes sociais, o que prova que este é um tema que não pode ficar por aqui, temos que fazer uma sessão 4.b sobre este tema do investimento. E, portanto, eu agora dava-lhe a palavra para concluir. Bem, eu quero começar por felicitar o Jorge Moreira da Silva e a nossa plataforma, também faço parte desde o princípio e com muita honra, por esta iniciativa, acho que foi muito útil, foi muito interessante, e quero felicitar os nossos oradores, aprendi imenso com eles, e por isso tomei aqui notas por todos os lados, que vão ser com certeza muito úteis. Muitos parabéns a todos, é a primeira, e acho que a nossa plataforma está a cumprir a sua função de uma instituição que funciona na sociedade civil e que funciona bem. Isso é muito importante, que a sociedade civil funcione e funcione bem. 5 pequeníssimas notas. A primeira é que todos constatamos que o Estado português funciona mal e que são necessárias reformas que vão sendo anunciadas e que depois acabam por não ser feitas, só acabam por ficar a meio. E isto é gravíssimo, porque por mais que se proponham soluções, como foram aqui propostas, algumas das quais eu não tenho sabedoria técnica para as acompanhar completamente, por mais que se proponham soluções positivas, se o Estado não funciona, nada funciona. E agora com a pandemia se tem visto, por exemplo, a propósito da intensificação dos testes e dos rastreios, que tem sido uma dificuldade das maiores para que haja mais testes e mais rastreios, porque há tricas dentro do Estado.
Este é um primeiro problema. Portanto, nós temos um país que é assim, e o Portugal Startup, que há pouco foi aqui levantado pela Conceição Lucas, parece-me um ótimo slogan, mas tenho as maiores dúvidas que seja possível. E já agora, também dizer que, em minha opinião, a União Europeia também funciona lenta e muitas vezes mal. Todo aquele triálogo entre a Comissão, o Conselho e o Parlamento acaba por atrasar tudo e as decisões não são tomadas a tempo e horas, e isso, portanto, também nos prejudica a nós como membros da União Europeia, e é preciso, por exemplo, pensar se na própria União Europeia não devia haver reformas, como cá em Portugal também entendemos que sim. Estou a falar, por exemplo, da regra da unanimidade, que agora se demonstrou ser bastante complicada de cumprir em todas as circunstâncias. E esta é uma primeira reflexão. A segunda é que o próprio timing de atuação dos fundos, ou de atuação em Portugal e de utilização em Portugal dos fundos, já está para o verão deste ano. E portanto, já estamos a perder muito tempo. E não está ainda combinado e sincronizado com tudo aquilo que a aplicação e a utilização desses fundos, em princípio, envolve. E esta lentidão também aqui, penso que afeta, mais uma vez, o tal conceito do Portugal Startup, de que há pouco falou a Conceição Lucas. Depois, um terceiro ponto é saber e perguntar quais são os verdadeiros objetivos ambientais. Ou seja, o Acordo de Paris, agora os americanos já dizem que voltam ao Acordo de Paris, o que é que o Biden vai fazer mesmo em termos ambientais, a China, que garantias nos dá para perseguir os mesmos objetivos ambientais que nós, muitos países africanos e sul-americanos idem, e, portanto, temos dificuldades em definir quais são os objetivos ambientais e conseguir que eles sejam cumpridos. Isso levanta uma questão que eu já uma vez aqui apresentei numa destas nossas reuniões, que foi, não vamos chegar a uma altura em que é tão importante, tão urgente que esses objetivos ambientais sejam cumpridos, que será necessário impô-los pela força e não pelo acordo e pela paz. Ponto de interrogação, não me parece que seja ficção científica esta minha pergunta. E até porque nós vemos que, terceiro ponto, o G20 e o G7 funcionam mal, não têm autoridade, vemos que o Obama no discurso inaugural, aquele fantástico discurso inaugural do primeiro mandato, prometeu que ia pôr Wall Street e os poderes globalitários na ordem, não pôs, e as coisas são muito parecidas ao que estavam em 2008, com as cabeças que entretanto foram cortadas, as empresas que entretanto mudaram de nome, mas não vejo uma enorme diferença em relação ao panorama em que nós vivemos, do ponto de vista da organização económica e financeira, muito diferente daquele que vivíamos quando foi da crise do Lehman Brothers. Isto a mim preocupa-me bastante mesmo. Depois, daqui partir para o problema da democracia. A democracia está em perigo, há extremismos, há quem queira resolver as coisas pela força, pela imposição, pela privação da liberdade. Conseguimos que a democracia se aguente e sobreviva e continue a ser a melhor das soluções em face de todas as outras. Acho que é um tema a pôr, porque a defesa da meritocracia chinesa tem cada vez mais partidários. Olhe-se para Singapura, por exemplo, para não falar só da China. E isso também me preocupa, porque se este tema da meritocracia como grande maneira de organizar o Estado à chinesa se impuser, é um risco que eu não aceito, mas que penso que é péssimo, que é altamente negativo para toda a humanidade e para tudo aquilo que nós temos defendido e temos lutado. E acho que isso também deve fazer parte das nossas preocupações.
em quarto lugar, em quinto lugar e último lugar, o problema da poluição digital. Falamos muito de poluição de plásticos, essas coisas, mas há um outro fenómeno do qual não nos podemos aliar, que é o da poluição digital. A circulação das redes sociais, das notícias falsas, a utilização de hackers para conseguirem determinados fins em determinados países ou em determinadas atividades económicas e financeiras, é algo que não faz parte, mais uma vez, da ficção científica, já existe. E esta poluição digital também tem um outro aspecto para o qual eu queria chamar a atenção, e que até talvez um dia justificasse uma reunião da plataforma, que é aquilo que já foi chamado Divided Attention Disorder, quer dizer, as pessoas têm demasiados focos de atenção, e aqui agora se chama a economia da atenção, Attention Economy. E essa economia da atenção, que é um termo, aliás, nem é sequer muito recente, mas agora é que passou outra vez a estar na moda, significa que nós não somos capazes de nos concentrar. Temos um olho na televisão, outro olho no telefone, outro olho no computador e outro olho na janela a ver o que se passa lá fora, e acabamos por não ser capazes de estar concentrados em algo durante muito tempo. Isso acontece ainda mais, quando, em minha opinião, na gente mais nova. Basta olhar para miúdos de 16, 17, 18 anos, ou mais novos ainda, e ver como é que eles estão sempre com o telefone na mão, estão sempre também a tentar mandar mensagens, a ver o YouTube, a ver o Instagram, a ver o que for, e não se concentram. E este problema da attention economy, da economia da atenção, é uma questão que eu julgo que, embora não faça parte do tema integrante desta sessão da nossa plataforma, não pode ser posto de lado. Tem implicações até na atividade financeira, tem implicações na atividade económica em geral, e implica, ou pressupõe, em minha opinião, que haja algo que nos consiga ordenar um pouco mais, concentrar um pouco mais, para podermos prosseguir os tais objetivos que aqui foram muito bem definidos e, eventualmente, mais uma vez cito Conceição Lucas, conseguir que nós, Portugal, nos transformemos num exemplo de grande país inovador e uma startup formidável, mas julgo que as dificuldades são grandes e quis só aqui trazer, fugindo um pouco ao tema central, no qual não me sinto com competência depois de ouvir todas estas excelentes exposições, alguns outros assuntos que, em minha opinião, estão relacionados e devem ser meditados para que não fiquem cada um de vós só agarrados àquilo em que trabalham. É preciso abrir também aí, sem deixar a vossa atenção dividir-se demasiado. Muito obrigado. Muito obrigado, Francisco. E a intervenção não podia ser mais adequada ao espírito da plataforma, que há tantos anos temos vindo a desenvolver a ideia de que numa crise tão grande como aquela em que vivemos, não há espaço para a superficialidade, para a polarização, é preciso debate profundo, reflexão, perspectivas holísticas, abrangentes e que envolvam a cidadania. Aliás, é a ideia destes debates envolver uma participação ampla. Nós não tínhamos combinado, mas nem de propósito, o próximo tema de debate é o tema da digitalização e a sua relevância na democracia, ou melhor, os desafios que se colocam à democracia no contexto de uma sociedade cada vez mais digital, que cria dilemas e desafios bastante complexos. Eu queria agradecer ao Francisco as palavras de ânimo e de motivação que nos deu para esta jornada. É uma jornada dura e intensa. Eu não me conformo, até manifesta alguma perplexidade com a circunstância de, na maior crise que vivemos nos últimos 70 anos, estamos a passar por estes debates de política pública de uma forma tão superficial ou tão polarizada, e se estar a fazer tão pouca reflexão
e tão pouca orientação para o propósito, para a missão, para uma visão de médio e de longo prazo. Este é o nosso compromisso. Cá continuaremos com estas sessões e com o projeto de investigação em paralelo. Quero agradecer a todos os oradores as intervenções notáveis que fizeram, ao Francisco as palavras de encorajamento e de motivação no encerramento, e pedir para que se mantenham sintonizados. Cá estaremos daqui a poucos dias para uma nova sessão transmitida pelas redes sociais e usando esta plataforma Zoom. Muito obrigado a todos. Obrigado.